Boa tarde, Campo Grande. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro de 2010. Estamos dando início ao nosso programa Família em Foco. Esse programa com conteúdo, esse programa que tem a responsabilidade de trazer informação para você que gosta da sua família, para você que se preocupa com a sua família e quer ter uma família unida, que quer ter uma família sarada. Hoje nós vamos falar de um tema importante e um tema bastante atual que fala sobre o transtorno bipolar, que é um transtorno que traz malefícios, que traz situações complicadas no leito da família. E para essa situação, nós temos que ter pessoas entendidas para falar do assunto. E por essa razão que eu convidei a minha amiga Andréia Faustino, ela é psicóloga. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Que bom que você veio aqui para falar sobre o transtorno bipolar. O que vem a ser o transtorno bipolar, doutora? Bom, primeiramente, assim, o transtorno ele é chamado de transtorno afetivo bipolar. Né? Então, bipolar por quê? Porque ele tem dois polos. Né? Um seria a depressão, que é a melancolia ou melancolia, e que então seria assim, um revezamento entre esses dois polos. Uma hora o sujeito se encontra deprimido, melancólico, e em um outro momento ele está num momento de euforia, que é chamado da mania. Então, é a depressão e a mania, né? Quer dizer, a melancolia e esse estado muito eufórico. Uma hora ele está muito triste, uma hora ele está muito animado, digamos assim. Exatamente, tudo muito exagerado, né? Ou ele está muito triste, ou ele vai se encontrar num estado muito animado. E é também importante, assim, a gente já começar dizendo, assim, que... mas muda, aí fica, vamos supor, a pessoa fica deprimida, vamos supor, 2 meses, e depois ela fica mais 2 meses no estado de euforia. Não. Isso oscila, vai ter uma oscilação. Tem indivíduos, vai de cada indivíduo. Tem pessoas que ficam deprimidas por um longo período. E o estado de euforia, de mania, é curto. Mais curto. É mais curto. Então, isso vai variar dependendo da pessoa. Entendi. Mas esse transtorno bipolar, ele é diferente daquela dupla personalidade, que popularmente as pessoas falam. É diferente, é bem diferente. É uma pergunta básica essa que eu queria fazer. Porque é assim, a gente tem que pensar, por exemplo, existe a depressão, também é outra coisa que a gente tem que diferenciar. A depressão, quando você fala de depressão, você está falando de um estado unilateral, é um estado depressivo. Certo. Então, tem pessoas que só têm depressão e não entram no estado de mania. Já o transtorno afetivo bipolar, não, né? A pessoa ela vai oscilar entre esses dois e não é que ela está tendo uma dupla personalidade, né? O sujeito um dia está muito triste, aí passa um tempo, está muito eufórico, é a personalidade dele que mudou? Não, a personalidade dele é a mesma, é desse jeito, ela se configura dessa maneira. Entendi. Uma hora ela está num estado melancólico, outra hora ela vai estar no estado eufórico. E isso não quer dizer que ela está, entendeu? Sendo uma pessoa dissimulada, né, falsa. O cara, né, uma hora ele se comporta de uma maneira, depois ele parece estar de outra. Não, isso faz parte da personalidade dele. Na verdade, é uma coisa que as pessoas podem estar se perguntando, mas o programa não é para falar de família, mas isso tem tudo a ver. Que mesmo dentro da família, muitas vezes, se a pessoa ela fica mudando o seu estado de humor, isso daí pode trazer problemas dentro da família. Claro, o prejuízo, eu sempre digo assim, né? O prejuízo, primeiramente, é para a pessoa. Né? E depois, ela vai, lógico, nós somos seres que necessitamos de relacionamento, certo? Então, vai atrapalhando, ele não atrapalha só a própria vida, ele atrapalha também a do outro. Eu acho assim, quem conhece uma pessoa, por exemplo, com depressão, sabe muito bem do que nós estamos falando, que não é nem um pouco agradável a pessoa estar naquela tristeza. Acaba puxando as outras pessoas também para ficarem desanimadas. Né? Isso, envolve, isso mexe com a família, né? Agora, é uma coisa que a gente tem que entender, o transtorno é algo involuntário, a pessoa tem isso. Né? Então, ela é uma característica que a pessoa desenvolveu ao longo da vida e que precisa de tratamento, precisa de ajuda. E aí que entra o papel da família. Porque muitas vezes família ajudar no tratamento. Nós temos uma tendência, que é uma defesa nossa. Às vezes a gente nega, né, a nossa enfermidade por uma defesa.
Então, às vezes é mais fácil o outro enxergar, perceber isso. Então, é aí que entra a família, né? De estar entendendo o que está acontecendo com essa pessoa. Que possa, né? procurar uma ajuda especializada. A família se empenhar nisso, né? Eu acho que é muito importante qualquer doença, quando a família ela se mobiliza, é muito melhor. E a última pergunta, antes de nós irmos para o intervalo, essa situação, ela é hereditária ou não? Ela tem forte componente hereditário, tá? Ela tem fatores psicológicos, que são emocionais, que são fatores estressores, que a pessoa vai tendo. Então, por exemplo, tem fatores que vão desencadear, mas as pesquisas mostram que existe uma carga genética muito presente. Entendi. Então, é como se a gente falar de outras doenças. Então, tem que fazer o acompanhamento, geralmente, do pai ou da mãe que tem para os filhos, né? Nós vamos voltar daqui um pouquinho, vamos para o intervalo e vamos continuar no próximo bloco falando sobre o transtorno bipolar. Estamos de volta com o programa Família em Foco, falando desse tema muito importante que tem a relação com a família, que tem relação com a saúde, que é sobre o transtorno bipolar. Muitas vezes dentro da sua família você pode ter uma pessoa que tem esse tipo de transtorno e muitas vezes os relacionamentos ficam prejudicados por conta dessa doença. Então, eu sou leigo no assunto, mas vou perguntar para a doutora Andréia se é uma doença mesmo, o transtorno bipolar. É um transtorno, é uma doença que tem tratamento. É claro que a gente sabe que quando isso afeta a nossa personalidade, é um jeitão, a gente fala que é um traço caracterológico que nós temos, a gente reage, né, dessa maneira. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, ele ao longo da vida ele vai poder tratar, vai melhorar, mas ele vai reagir. Por exemplo, se ele tiver, vamos supor, perdeu o emprego, a tendência é ele se deprimir. Isso é um agravante, né? É um agravante. Agora, é muito importante isso que eu acabei de falar. Por exemplo, tem pessoas, às vezes a gente passa por momentos na nossa vida de perdas, né? E que a gente deprime, isso é natural. Mas existe uma diferença entre algo que seria normal, que é esperado, né? Esse estado depressivo, mas que passa. Agora, a pessoa com transtorno afetivo bipolar, a gente percebe que a depressão ela está muito associada ao quê? A uma perda da autoestima. Diferente, por exemplo, quando você passa por um luto. Você fica melancólico, fica triste, mas o mundo perde um valor, um sentido, você perde prazer pelas coisas da vida, mas passa. Já no estado da depressão, não é o mundo que perdeu o sentido, é você. Você que se sente desvalorizado, isso, se autodeprecia, você se autopune. Então, é tudo voltado para você. Não é um mundo que ficou desinteressante, é você. Você que está se sentindo inferior. Isso. Você já tem, com essas informações, você já está falando algumas características, né? Alguns sintomas. Quais outros sintomas que podem aparecer? Então, esse desânimo exacerbado, exagerado, que não envolve muitas vezes, às vezes um fator desencadeou, como eu falei, uma perda de um emprego pode ter desencadeado, mas isso envolve muito uma questão voltada para a autoestima, uma autodepreciação, uma autopunição, aquele pensamento negativo, né, que vai perdurando, que vai trazendo prejuízo para a vida da pessoa. E o outro seria o momento da euforia, da mania, em que o sujeito também prejudica a si, muitas vezes, e ao outro. Por exemplo, né, às vezes a gente vê a pessoa fica tão eufórica, aí vem um pensamento meio megalomaníaco, tudo ele vai dar conta, tudo ele vai conseguir fazer. Muito positivo, né? Muito, aí gasta demais. Às vezes se envolve em situações... Faz muita dívida. Faz muita dívida, que tudo vai dar certo no final. Às vezes se coloca em risco, em situações de risco, coloca outras pessoas também em perigo também. Então, são coisas que a gente fala, tem uma coisa muito exagerada. Não é um cara que só tem um pensamento, é otimista. E as pessoas que identificarem alguma, ou nela mesmo, ou nas outras pessoas, essa situação, o que ela deve fazer? Como, por exemplo, tem uma situação que você desconfia que a pessoa possa ter o transtorno bipolar, mas como fazer para detectar e aonde tratar, onde procurar esse tratamento? Olha, a pessoa deve procurar a pessoa ou a família, porque eu falo assim, quando a pessoa está na mania, ela não quer sair daquele estado, porque está bom, né, melhor do que a depressão. Certo. Então, a família tem que muitas vezes buscar ajuda. Vá para um psiquiatra ou para um psicólogo, porque o que é fundamental é a gente ter um diagnóstico, porque às vezes não é.
tá? Mas às vezes é. Então, o que nós precisamos? Por via das dúvidas, procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou para fazer para fazer um tratamento. O tratamento e para ver se é mesmo, né, o transtorno bipolar. Isso mesmo. Em primeiro caso, né? Existe já tratamento, porque muitas vezes as pessoas podem estar se perguntando, mas o tratamento deve ser caro, existe tratamento no SUS para esse tipo de doença? Existe tratamento no SUS. Primeiro, sempre você tem que ir num posto de saúde, aí vai ter um encaminhamento, né, para você, por exemplo, lá na Santa Casa, tem a equipe de psiquiatria, né, eu conheço o pessoal da psiquiatria da Santa Casa, pessoal capacitado, vão fazer um diagnóstico. Vão poder ajudar. Poder ajudar, porque nesse caso, se tiver mesmo detectado um transtorno, ou a depressão, né, ou o transtorno bipolar, a pessoa vai ter que tomar medicamento e o melhor será que ele faça um tratamento medicamentoso e um tratamento psicológico. Acompanhamento. Psicológico. Eu gostaria de primeiro agradecer a sua presença. Obrigada, e que você também pudesse deixar o seu contato e também deixar uma mensagem final para os nossos espectadores. Tá. Eu gostaria de agradecer o convite, né? E eu queria deixar assim para o espectador de casa, né? Que eu falo assim, eu sempre digo isso, a gente procura ajuda para toda doença, né? Quando a gente tem uma doença, uma dor no estômago, a gente não reluta muito tempo em ir buscar essa ajuda, né? Mas quando se trata de doenças de fundo emocional, de ordem psíquica, nós temos muitas vezes um preconceito e não vamos atrás disso, porque a gente às vezes acha que é uma frescura, que vai passar, né? Que nós somos fortes o suficiente, nós não precisamos desse tipo de ajuda. Enfim, eu falo assim, olha, se você tem um problema e você trata dele, né? Se você tem uma dor de dente, você vai tratar, tendo um problema. Da mesma forma. Da mesma forma. Está sofrendo psiquicamente, porque sofre, né? Toda depressão traz um grande sofrimento, vá buscar ajuda, né? Eu acho assim, a gente tem que desmistificar isso. Esse é realmente o que eu deixaria para o pessoal aí de casa que está nos assistindo, né, Herculano? Que você não estenda nesse sofrimento, vá buscar ajuda. E que é a melhor pode coisa. te procurar também por qual contato? Então, o meu telefone é 9982-8227. E eu estou à disposição. Muito obrigado. Quero que você leve um abraço para o seu esposo, para o Salve, e para sua filha Gabriela. Isso, um beijão para a Gabriela. Quero deixar um beijo também para você que está nos assistindo e deixar o nosso versículo do dia, que diz assim: o Senhor Jesus o assiste no leito da enfermidade, na doença te conforta. Está lá no Salmos 41, versículo 3. Busque em Deus também a sua cura e eu tenho certeza que você vai encontrar. Um beijo no coração, que Deus abençoe a sua tarde e até amanhã, quarta-feira. Família em Foco. Oferecimento. Colégio ABC. 3342-2058.